Um dos lugares mais bonitos e únicos do Brasil. Patrimônio natural da humanidade e cenário de milhares de dunas, lagoas de águas cristalinas e experiências emocionantes. Nesse vídeo, você vai conferir o que ninguém te conta sobre os Lençóis Maranhenses. Qual a melhor época de verdade? Afinal, onde é melhor ficar? Dicas dos melhores restaurantes, todos os preços, os lugares imperdíveis, um passeio de quadriciclo cheio de adrenalina e um nascer do sol inesquecível na Lagoa Azul. E aí, pessoal, estamos de volta aos Lençóis Maranhenses, um dos melhores destinos do Brasil. E bora descobrir se os Lençóis Maranhenses são realmente cinematográficos. Vem com a gente! E aí, pessoal, acabamos de chegar em São Luís, estamos aqui no aeroporto pegando a nossa bagagem. A gente nem queria ter despachado a bagagem, porque a gente está viajando só com bagagem de mão, mas agora eles estão com essa coisa de ter que despachar a bagagem e tal, então a gente teve que despachar na hora do embarque. Aqui a gente vai pegar um transfer direto lá para Barreirinhas. Barreirinhas vai ser nossa base aqui nos Lençóis Maranhenses. E aqui de São Luís até Barreirinhas a gente leva 4 horas de estrada. A gente reservou um transfer privativo para a gente viajar com todo o conforto aí, mas também tem a opção do transfer compartilhado e a gente reservou com o pessoal da Nosso Tour, que é a agência que a gente vai fazer os passeios lá nos Lençóis Maranhenses. Então a gente ainda vai falar mais deles aí para vocês. Então bora lá pegar nosso transfer, que o motorista já está esperando. Então ele já mandou mensagem ontem à tarde já para confirmar o transfer. E agora também, quando a gente mal pousou, já tinha mensagem dele falando que estava esperando a gente por aqui. Então, bora lá! O acesso para Santo Amaro do Maranhão é todo asfaltado, mas ao chegar na cidade, trocamos para um veículo 4x4. É preciso ainda pagar uma taxa de turismo sustentável para acessar o Parque Nacional. E aí, pessoal, chegamos em Santo Amaro do Maranhão, uma das bases para você explorar os Lençóis Maranhenses. Então são 3 bases aí que a gente vai falar mais sobre elas mais para frente do vídeo, e Santo Amaro é uma delas. Mas dessa vez a gente está fazendo só um passeio bate-volta. A gente já ficou hospedado por aqui e aqui dizem tem as lagoas mais bonitas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Será que é verdade, Kleber? Mas fique até o final desse vídeo para conferir todas as lagoas e vamos dizer para vocês no final qual a gente gostou mais. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em 1981 e tem uma área de 155 mil hectares. São mais de 30 mil lagoas. É uma das paisagens mais impressionantes do Brasil. Quando as pessoas me perguntam qual o destino do Brasil eu indico, o meu primeiro destino da minha lista é os Lençóis Maranhenses, gente, porque aqui é um paraíso, aqui é muito lindo, eu sou apaixonado por esse lugar, esse contato de você subir uma duna e de lá de cima avistar essas lagoas incríveis, esse deserto maravilhoso, é um destino, uma paisagem que só tem no Brasil, não tem em outro lugar do mundo, e eu adoro aqui, e outro lugar que eu recomendo também é Foz do Iguaçu. Eu acho que todo brasileiro tem que conhecer os
Lençóis Maranhenses e Foz do Iguaçu, que são meus tops, lista Brasil. E é maravilhoso. E bora que a gente quer mostrar muita coisa aqui dos lençóis para vocês. Gente, olha só que lindo aqui, como a água é bem cristalina aqui na Lagoa da Andorinha. Olha que paraíso, esse cenário também das dunas bem branquinhas. Ó, o nosso carro ficou ali em cima e aqui é a estrutura de praia que o nosso guia, o Júnior, montou pra gente. Um paraíso, gente, incrível mesmo. Dessa vez, né, a gente preferiu ficar hospedado em Barreirinhas. Barreirinhas é a melhor base para você fazer passeios para todos os destinos aí dos Lençóis Maranhenses. Então tem passeio bate-volta aqui para Santo Amaro, que é o que a gente está fazendo. Tem passeio para Atins. E se você fica hospedado em outras bases, você acaba não conseguindo fazer esses passeios. Tem essa vantagem aí de ficar hospedado em Barreirinhas, mas Santo Amaro é maravilhoso. Como vocês vão ver, a gente está em uma das lagoas incríveis aqui de Santo Amaro do Maranhão. E o legal aqui de Santo Amaro é que você não anda muito de carro. Quando você está na cidade, as dunas estão bem próximas. Você entra facilmente no parque. Para chegar em Barreirinhas, nas lagoas de Barreirinhas, você leva meia hora, 45 minutos. Então é um pouquinho mais demorado e vai balançando. Isso. A gente vai mostrar para vocês como são todos os trajetos. Aqui é mais tranquilo. Tanto que tem gente que fica hospedada aqui em Santo Amaro e vai a pé até as lagoas. É uma pernada, gente. É meio distante. Mas tem essa opção também. E tem também quem faz a travessia aí, começa lá em Atins e o pessoal vem caminhando todo esse trecho até Santo Amaro. São dias de caminhada, aí você dorme, passa a noite em comunidades. Então deve ser uma experiência incrível. Ele tá sofrendo de vir de Santo Amaro até as lagoas daqui. Imagina fazer um trekking. O acesso às dunas e lagoas é feito em veículos 4x4, somente por motoristas credenciados. Pessoal, agora a gente está na nossa parada para almoço. Aqui a gente está no povoado de Betânia. Então, aqui tem um restaurante muito bem estruturado, assim. Só os preços, assim, que não são muito baratos, tá, gente? Então, esse restaurante está um pouco acima da média dos preços que a gente tem encontrado aqui nos Lençóis Maranhenses. E, além disso, você tem que pagar a travessia de barco até aqui. Então, é R$10 por pessoa. Quando você vai pagar a conta lá no restaurante, já está incluído esse valor. Mas o ambiente é bem gostoso aqui. Então, tem uma área de redes ali para você descansar. Então, a gente vai tirar nosso descanso aqui, 1h30 aqui de parada de almoço, antes de seguir o passeio aqui em Santo Amaro. As dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses estão em constante transformação. Então, a cada ano você encontra uma paisagem diferente. Consulte seu guia para saber quais são as lagoas mais propícias para banho no período da sua viagem. Bom, pessoal, como vocês podem ver, tá armando uma chuva ali atrás da gente, porque a gente ainda tá no mês de junho, que é o mês que tem que chover ainda. O nível das lagoas ainda não tá tão cheio, né? Então depende muito das chuvas que vão até junho para definir como vai ser a temporada aí de julho para frente. Então que vem a chuva, a gente tá triste porque hoje teria um pôr do sol aqui no nosso passeio em Santo Amaro, mas a chuva é sempre bem-vinda aqui nos Lençóis Maranhenses. Vamos chamar a chuva aí para vocês que vão vir nos próximos meses poderem aproveitar bastante. Felizmente a chuva demorou para cair e ainda conseguimos curtir um pouco o pôr do sol nas dunas, que foi incrível!
Pessoal, hoje estamos fazendo aqui um passeio de barco no Rio Preguiças, então esse passeio é muito legal, tá, gente? Então ele faz algumas paradas aí. O Rio Preguiças tem cerca de 135 quilômetros de extensão, até desaguar no mar perto de Atins e Caburé. A vegetação das margens é lindíssima, com manguezais, igarapés e as palmeiras de Buriti, e suas fibras são muito utilizadas no artesanato local. Agora a gente está no povoado de Vassouras. A gente tem uma parada aqui para subir nas dunas e também tem uma lagoa. A gente está aqui na área dos pequenos lençóis maranhenses. E também tem uma parte bem divertida que o pessoal pode interagir com os macaquinhos. Só tem que tomar cuidado, tá? Que esses macaquinhos, eles são muito espertos e eles pegam as coisas das pessoas, óculos, abrem a bolsa. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Mas é bem divertido. Também tem um ponto de apoio com restaurante para você beber alguma coisa. E aqui o cenário já é lindíssimo, né? Tem uma novidade também aqui nos pequenos lençóis que quando a gente veio não tinha ainda, que são as torres de energia eólica. Então elas ficam ali no final da paisagem. É um visual cinematográfico. E esse é mais um passeio que a gente fechou com o pessoal da Nosso Tour, gente. Então, lembra que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o contato para vocês consultarem preços e reservarem os passeios diretamente com eles. Pessoal, agora a gente está na nossa parada para almoço aqui no povoado de Caburé, que fica às margens do Rio Preguiças, e a gente deu uma passadinha aqui antes para fazer o nosso pedido, né? Então já agilizou um pouquinho e depois a gente foi fazer a parada no povoado de Mandacaru. Em Mandacaru tem várias lojinhas, sorveterias, restaurantes, é uma graça lá, então tem um artesanato bem legal, mas a parada é muito rápida. Então nossa sugestão é que você vá direto para o Farol Preguiças, que é a principal atração da parada. E lá do alto você tem uma vista panorâmica 360 graus para toda a região. É lindíssimo, gente. O Farol Preguiças foi construído em 1940. São 35 metros de altura e 160 degraus até o topo. Do alto, você consegue uma vista de 360 graus de toda a região. E aqui a gente tem a nossa parada de almoço. A gente vai ficar aqui até 2h40 e depois a gente retorna para Barreirinhas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura aqui dos lugares, das paradas, né, dos passeios aqui nos Lençóis Maranhenses. Tudo um pouco rústico, tá, gente? Não fica esperando nada com muita estrutura. É uma estrutura legal, assim, funcional, mas é bem rústico. Os lugares são simples, assim, mas a comida em geral é bem saborosa. E o atendimento também, eles são bem atenciosos. Então, no geral, a gente gostou bastante. Mas não vem esperando muita coisa aqui, que não tem nenhuma estrutura, assim, tipo beach clubs, nada disso. É uma estrutura mais rústica mesmo, típica aqui dos Lençóis Maranhenses. Pessoal, chegamos na pousada Encantes Nordeste, aqui em Barreirinhas. Gente, a gente tá apaixonado. A gente chega na recepção,
já é um charme, mas quando você entra na pousada, esse paisagismo, pessoal, e olha a nossa suíte, que tem 57 metros quadrados, ela é um charme, gente. E o Fábio detesta quando eu falo isso, mas olha a riqueza de detalhes desse quarto, gente. As texturas dos objetos, o charme, o posicionamento, eu tô apaixonado. A gente começou a fotografar porque antes de falar com vocês, a gente já fotografa tudo para depois poder bagunçar. E a gente tá encantado com tantas coisas lindas que tem aqui. Vai ter frigobar, adega de vinho, a gente tem direito a um espumante. Agora vem e mostra a nossa suíte, Fábio. Vem cá, olha que lindo. Olha os detalhes, gente, o tamanho dessa cama, os lençóis, são 300 fios, a maciez, os travesseiros, é muito gostoso. E como eu falei pra vocês, ó, a janela parece um grande quadro, não sei se tá focando, porque a luz tá entrando, então pode estar um pouco estourado, escuro lá, mas depois a gente mostra melhor pra vocês, os lustres, os detalhes, é bem lindo, gente, bem aconchegante. Agora vem conhecer o nosso banheiro, pessoal. Olha isso, pessoal, essa hidro com essa vista, essas conchinhas aqui, olha o espumante que eu falei que vocês têm direito aqui, e essa vista aqui tomando banho a dois nessa hidro super romântica, super aconchegante. E eu já tinha vindo aqui na pousada, na Encantos do Nordeste, em 2019, só que na época eu vim sozinho, então o Kleber não pôde vir e desde então fiquei sonhando aqui em trazer ele novamente, que a pousada é lindíssima, né, Kleber? É, mas nas suas imagens não tinha essa piscina e a nossa suíte, eu não lembro não, tinha já? Não, a piscina mudou. Mudaram por minha causa. Tá totalmente revitalizada, lindíssima, gente. A piscina é maravilhosa essa piscina. É incrível e o que a gente curte muito aqui é que eles pensam em cada detalhe aí, como o Kleber gosta de falar, a riqueza de detalhes mesmo. Então, cada pormenor aí da pousada é super bem cuidada. A gente também está cercado aqui de uma vegetação incrível, lindíssima. A pousada aqui fica às margens do Rio Preguiças, então tem muita vegetação nativa aqui. É super bonito e o Kleber já deu uma explorada de manhã, né, Kleber? Gente, o paisagismo daqui é belíssimo, dá vontade de fotografar tudo e eu fiz isso. O Fábio falou assim, eu tô cansado, que a gente chegou de madrugada, vou descansar um pouquinho. Eu falei, fica tranquilo, vou fazer algumas imagens, registrar algumas imagens. Voltei com 500 arquivos, ele falou, você tá louco, mas vale a pena. E a gente vai separar as melhores para vocês. Não se preocupa não sai desse vídeo, que a gente vai fazer uma seleção de imagens. E vale muito a pena, gente. A pousada realmente, a gente tá apaixonado. Eu tinha uma lembrança, né, de quando eu tinha vindo aqui em 2019, mas agora a gente vai ficar 5 dias por aqui, então vai dar para curtir muito melhor. Então bora, vem com a gente que a gente quer mostrar tudo para vocês. Saw the angels coming down, and they sang a song and sang it loud, and I still remember parts of it, and the yellow glorious will it. Won't you be my guide and let me follow? Can I hold your hand for all time's sake? Pessoal, e essa piscina fica aberta até as 22 horas, então dá para você aproveitar bastante. Vai terminar seus passeios, que são maravilhosos, e você ainda chega na pousada e aproveita essa piscina. E tá quente, então dá para aproveitar mesmo. Bom, gente, Barreirinhas não é a única base para você conhecer aqui os Lençóis Maranhenses. A gente também já ficou hospedado em Santo Amaro do Maranhão, em Atins também. Em Atins foi um perrenguinho ali, né, Kleber? Você lembra? Gente, foi muito engraçado. O ano era por volta de 2011, eu não lembro muito bem qual foi o ano que a gente veio e ficou em Atins. Mas o Fábio começou a descrever a pousada. Olha, a pousada não vai ter televisão. Eu falei, tudo bem, porque o conceito deles é que a gente ia interagir. Aí tudo bem. Interagir com a natureza. Com a natureza, com os outros hóspedes, né? Essa era a proposta da hospedagem.
Eu falei, tudo bem, né? Tranquilo. Aí outra coisa, ele pegou e falou assim, olha, mas não vai ter chuveiro quente. Aí eu já fiquei irritado, porque, gente, não, tudo bem, interagir com as pessoas, mas o chuveiro quente, qual é o problema? E não era uma pousada barata, não. Era a pousada mais sofisticada da região naquele ano. Então, eu falei, gente, como assim? Mas era muito gostoso que a gente tomava café da manhã com pavão em cima da mesa, tinha gato para tudo que é lado. Foi uma experiência bem gostosa mesmo. E foi uma viagem que a gente adorou. E hoje em dia, a Teens é a mais sofisticada, a mais gourmetizada, com hospedagens charmosas, restaurantes charmosos. Vale a pena você ficar lá, porém é difícil você fechar passeios saindo de lá para as outras bases. E Santo Amaro também a gente gostou bastante. Foi bem legal. E então é um lugar mais, não vou dizer rústico, né? Mas é um lugar mais autêntico aqui, né? É o lugar que tem menos influência do turismo. E lá também você fica bem próximo das lagoas. Então também é uma base bem legal. Então o que mais as pessoas nos perguntam é qual é a melhor base para explorar os Lençóis Maranhenses. E a gente, na verdade, assim, se você quiser praticidade, é Barreirinhas realmente. Mas o ideal é ficar um pouquinho em cada base, gente, porque cada uma proporciona uma experiência diferente aqui nos Lençóis Maranhenses. Então a gente tem até dificuldade quando o pessoal pergunta pra gente, porque a gente gosta das 3 bases, mais uma ligeira vantagem para Barreirinhas, que realmente é onde tem a melhor estrutura, e também a partir aqui de Barreirinhas você consegue fazer passeios para todas as regiões do parque, e nas outras bases não. Então também tem essa facilidade de você ficar por aqui. Mas vamos falar sobre alguns mitos que tem aqui dos Lençóis Maranhenses. Gente, tem banco aqui nos Lençóis Maranhenses, tem internet, você vai conseguir pagar com cartão de crédito, você pode trazer dinheiro, porque às vezes o sinal de internet fica ruim e você não vai ter acesso. Então saca um pouco de dinheiro, porque às vezes você está lá no passeio, vai pagar, o cartão de crédito não passa, não tem sinal de internet. Então é bom sempre andar com dinheiro, mas eles aceitam aqui cartão de crédito, Pix, é super tranquilo isso. E sinal de internet tem, e se você quiser muito usar a internet naquele paraíso, é só subir no alto de uma duna que o sinal é mais forte. Bom, gente, você que vem por conta própria, né, se você quiser vir aqui para Barreirinhas, tem a opção de ônibus, saindo lá de São Luís, só que aí você tem que pegar do aeroporto, ir até a rodoviária, e da rodoviária você pega o ônibus para cá, ou tem a opção também de você fechar o transfer, que a gente acha um pouco mais prático. Tem também algumas vans que fazem esses roteiros aí, tanto para Barreirinhas como para Santo Amaro do Maranhão também. Então depois eu já deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações para vocês consultarem direitinho, para planejarem a sua viagem. Então a gente vai deixar tudo tintim por tintim, então a gente tem um artigo no blog falando todos os detalhes aí para ajudar vocês a planejarem a viagem de vocês. When I was young, I thought control would lead me to an ending road, and heavy metal seemed to be the only thing that was for me. And I saw the angels coming down, and they sang a song. Pessoal, hoje a gente está almoçando aqui no restaurante Bambaê, que fica aqui anexo à nossa pousada, em Encantos do Nordeste, mas também ele tem acesso liberado para não hóspedes também, inclusive ele tem um serviço de transfer gratuito, é só agendar com eles e aí eles pegam você na sua pousada, no seu hotel, em qualquer hotel aqui de Barreirinhas e trazem aqui para o restaurante e depois levam de volta também. E aqui o ambiente é uma delícia, a gente está à beira-rio, aqui do Rio Preguiças, um ambiente super gostoso e também dá até para entrar no rio, gente. O rio é super gostoso para banho, tem 2 áreas, tem uma área ali que dá para mergulhar e tem uma outra área delimitada com boias também, caso você não saiba nadar. O rio pode ser perigoso, né? Então tem que tomar todo cuidado aí na hora de você entrar. Mas vale super a pena conhecer aqui o restaurante Bambaê durante o dia, que o ambiente é uma delícia. Won't you be my guide and let me follow? Can I hold your hand for old time's sake? And all this time you waited for me. Little did we know, I guess it's fate. Now all is in our hands. All is in our hands.
Bom dia, pessoal! Estamos começando o dia aqui com um café da manhã muito especial da Encantes do Nordeste. O café é servido aqui ao lado da piscina, um ambiente super agradável, cercado aqui pela natureza da pousada, que é deliciosa. E o café da manhã é servido bem cedo, começa às 7 horas da manhã, porque tem muita gente que faz passeio, né? Então é interessante que ele começa cedo e cedo já começa bem cheio, tá? O pessoal acorda cedo para curtir logo o dia nos Lençóis Maranhenses. E o café é bem variado, tem várias opções também. Você pode pedir tapiocas, doces e salgadas, ovos. Então, a gente adorou. Pessoal, hoje a gente está fazendo o circuito Atins, então estamos indo rumo a um destino que a gente adora aqui nos Lençóis Maranhenses, mas a gente não vai ficar hospedado por lá, é só um bate e volta. E no caminho a gente já vai fazendo paradas aí em lagoas. Agora a gente está na Lagoa da Lua, que é impressionante, gente. A gente ficou apaixonado, porque você chega, tem um caminho, uma duna entre as lagoas, assim, é uma paisagem super bonita. Então aqui a gente está pertinho ainda do circuito Lagoa Azul. Estão fazendo essas paradas aí para a viagem ficar mais leve, mais rápida, e a gente vai contemplando esses cenários cinematográficos aqui. E aí, pessoal, agora chegamos nas Lagoas de Atins, então estamos na Lagoa do Gavião, e aqui é legal que todas as placas aqui, todas as lagoas têm uma placa indicativa do nome da lagoa, né? Então, e tem também um balanço para a gente tirar foto, a gente adorou isso. Estamos na praia de Atins, conhecida por Praia do Bonzinho. Começa no canto de Atins, vai até Primeira Cruz. São 72 km de costa livre. Não tem nenhuma construção. Bom, pessoal, o que muita gente não sabe é que aqui nos Lençóis Maranhenses também tem praia. Então estamos aqui em Atins, que é onde as dunas encontram o mar. A gente não poderia deixar de mostrar para vocês que aqui também tem praia, e aqui é muito famoso por conta do kitesurf, né? Então é um esporte muito popular por aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai almoçar aqui no Canto do Atins, onde tem alguns restaurantes, e a especialidade aqui é o camarão. E olha só que delícia, vou me deliciar aqui. O Kleber, infelizmente é alérgico, mas aí tem a opção para ele também. E aqui os pratos servem bem 2 pessoas. E a gente está com o ambiente aqui, de frente aqui para as dunas do Canto do Atins. Gente, agora eu vou mostrar o mapa aqui para vocês. Então a gente está hospedado aqui em Barreirinhas. E aí, para cá a gente tem uns pequenos lençóis. E aqui o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde fica. Aqui a gente está agora aqui o Canto do Atins. Não sei se o reflexo vai atrapalhar um pouquinho. E tem toda essa área aqui. E aqui é Santo Amaro do Maranhão, que é uma outra base possível para explorar os Lençóis Maranhenses. Então aqui a gente tem uma noção geral. E aqui está o mar, né? Aqui está o Oceano Atlântico.
Bom, pessoal, agora a gente está no vilarejo de Atins, que faz parte de Barreirinhas, né, do município de Barreirinhas, mas tem uma estrutura toda independente, com várias pousadas, restaurantes, e é uma estrutura bem charmosa, que deu uma gourmetizada boa por aqui, que as ruas são todas de areia, então se prepare para caminhar bastante, a areia é um pouco fofa, então às vezes cansa um pouquinho, mas vale muito a pena. Aqui é uma vibe bem legal, como se fosse uma Jericoacoara de antigamente. Na verdade, a gente está na foz do rio Preguiças, então é o encontro do rio com o mar. Essa água, metade é água doce, metade é água salgada, porque a água do mar e a água do rio se misturam por aqui. E aqui na praia, assim, a praia não é das mais bonitas, tá, gente? Então, realmente, a praia aqui não é o ponto forte, mas o pôr do sol aqui é maravilhoso, gente. É um dos pôres do sol mais bonitos que a gente já viu. E aqui também tem uma estrutura de praia, com alguns beach clubs aí, não são muitos, mas tem algumas opções. E aqui a região é muito procurada pelo pessoal do kitesurf. Pessoal, estamos preparados aqui para fazer um passeio de quadriciclo nos Lençóis Maranhenses. Então você chega aqui, assina um termo de autorização aí, de responsabilidade, na verdade, e aí faz um pequeno treinamento, ele ensina algumas noções básicas aqui, troca de marcha, acelerador, e aí a gente pode partir para o passeio. Esse é um passeio que promete bastante emoção, uma experiência totalmente nova para mim, então bora lá conferir. Infelizmente o Kleber não veio comigo, ele passou mal ontem à noite, hoje também não acordou muito bem, então a gente achou melhor ele ficar no hotel mesmo, porque como é um passeio longo e aí se passar mal no meio do caminho não tem muito para onde fugir, né? Então a gente achou melhor ele ficar lá no hotel descansando mesmo, e eu tô aqui representando para mostrar tudo para vocês. Pessoal, agora a gente está na nossa primeira parada aqui para descanso. A gente fica aqui cerca de 20, 25 minutos para relaxar um pouquinho. E a gente está de frente aqui para as dunas dos Pequenos Lençóis. Então a gente já está vislumbrando que vai vir pelo passeio por aí. Mas essa primeira parte foi incrível, gente. Então a gente passou alguns trechos que estavam bem fundos, assim. Então dá a impressão que o quadriciclo vai afundar. Mas depois ele sobe e é bem emocionante. Então, bora lá continuar nosso passeio. Pessoal, olha só onde a gente chegou agora. Então, a gente está perto das torres aqui de energia eólica e a gente já passou pelas dunas dos Pequenos Lençóis. É maravilhoso, gente. A gente vai andando pelas dunas, subindo e descendo as dunas. É realmente uma paisagem incrível, uma sensação de liberdade também, de você estar pilotando ali, contato com a natureza. Realmente maravilhoso esse passeio. Pessoal, agora a gente chegou no povoado de Caburé, que é a parada final aqui do nosso passeio de quadriciclo, quer dizer, a metade dele, né? Então, esse é o ponto mais distante que a gente chega. Aqui tem a paradinha para almoço. Caburé tem praia também, a praia não é tão bonita assim,
mas é uma paisagem legal porque a gente está na foz do Rio Preguiças. Então, aqui desse lado direito tem Caburé e do lado esquerdo tem Atins. São dois povoados que ficam aí na foz do Rio Preguiças. E Caburé também é a parada do passeio de voadeira, né? A parada para almoço. Então, muita gente fala assim, os dois passeios são a mesma coisa, os dois vão para Caburé. Mas são experiências completamente diferentes, né, gente? Um é um passeio de quadriciclo pelas dunas, né? E o outro é um passeio de voadeira. Os dois são igualmente interessantes, bem legais. Os dois valem a pena, apesar de levarem para o mesmo destino, que é Caburé. Aqui a gente tem a paradinha para almoço. Os pratos aqui nos Lençóis Maranhenses estão girando em torno de 130 a 150 reais para 2 pessoas. Hoje, como eu estou sozinho, eu pedi um prato individual. Aí eles dividem o valor por 2 aí tranquilamente. Gente, olha só esse lugar maravilhoso que a gente parou agora. Já está quase na hora do pôr do sol e a gente está voltando para Barreirinhas, mas a gente fez uma parada aqui para algumas fotos. E aí, pessoal, infelizmente hoje eu não acordei bem, tinha passeio de quadriciclo e o Fábio foi sozinho no passeio. Eu resolvi ficar repousando, porque é um passeio de dia inteiro, muito sol, né? Se eu passasse mal ia estragar o passeio também, então eu fiquei aqui me recuperando. Mas aproveitei para dar um pulo aqui no centro de Barreirinhas, porque a nossa pousada é um pouco distante. Então eu vou mostrar para vocês como é a vida aqui de Barreirinhas. Claro que a noite é bem mais agitada do que de dia. Agora de dia tem um movimento dos locais, né, das pessoas locais, e de noite tem o pessoal voltou dos passeios, então vem para os restaurantes. Mas vamos conhecer, vamos fazer um tour aqui pelo centro de Barreirinhas para vocês terem uma ideia de como é. Pessoal, tem esses barco-táxi que vão daqui de Barreirinhas até Atins e eles estão cobrando R$80, tá? É esse percurso. Pessoal, olha o palco que fizeram aqui e atrás é a duna, tá vendo que legal? E tem uma preguiça aqui, ó. Bem legal. Devia ser 2, né? Porque é Rio Preguiças, então devia ter mais uma preguicinha ali, mas tá valendo. Pessoal, a cidade feita em torno da duna. Aí, ó, você vê a duna e o rio ali, ó. Aí a prefeitura sempre vai tirando a areia, senão ela vai invadindo a cidade, né? Senão essa rua logo, logo não existe. E aqui a avenida principal de Barreirinhas, ela é bem movimentada. E aqui você vai ter o mototáxi, o ponto de mototáxi e o ponto de táxi. Aqui não vai ter carro de aplicativo, então o meio de locomoção aqui são as motos ou os táxis mesmo. Lembrando que o pessoal aqui não usa muito capacete não. Nas mototáxis, ó, você pode ver que as motos o pessoal passa a maioria sem capacete. E agora eu vou mostrar para vocês a Casa da Castanha. Ela aqui fica próximo da Igreja Matriz e vamos dar uma conferida lá, o que tem lá dentro. Vem comigo. Pessoal, agora eu tô no segundo andar, a loja é bem ampla, ó, tem bastante coisa. Vale a pena dar uma conferida. Vamos dar uma olhada aqui nos valores.
Essa bolsa tá 250. Linda, né? Adorei. Essa daqui menorzinha tá 85. Olha essa necessaire que linda, tá R$20. Gostei bastante. Acho que vou levar pra mãe de lembrança. Também, ó, tem mais coisas, ó. Tem umas portas, umas carteiras, né, ó. Essa tá quanto? Acho que tem outra com preço aqui. Tá R$20 também. Então, bem legal a loja. Vamos ali no fundo que eu vi mais coisas. Tem mais coisas aqui. Olha, essa taça R$12. Copinho por R$8. Os lençóis. Bem legal, né? Pessoal, agora a gente está curtindo a vida noturna aqui de Barreirinhas, que é bem animada, gente. A gente está na beira-rio aqui, então de frente aqui para o Rio Preguiças, onde se concentra a maior parte dos bares, restaurantes, tem música ao vivo tocando. E a gente experimentou um lanche ali no Nautilus, a gente gostou bastante, os preços são ótimos, o atendimento também é bem legal. Mas tem várias opções por aqui, então vale a pena explorar. A gente até se surpreendeu, né? Porque da última vez que a gente veio não tinha tanta coisa. E agora tem também as ruas transversais, viraram espécies de galerias, onde você encontra mais restaurantes, mais bares. Então tá bem legal. Bom dia, pessoal. Consegui trazer o Fábio para ver o nascer do sol, mas é um motivo especial, né? Isso, hoje a gente acordou às 3 horas da manhã para estar aqui para ver o nascer do sol nos Lençóis Maranhenses, que é uma experiência única por aqui, então vale muito a pena. Eu já vivi essa experiência. Vai ser minha primeira vez. Vai ser a primeira vez dele, e não é só o nascer do sol, tá, gente? Vai ter um café da manhã super especial aqui nas então dunas. Foi pela comida que você veio. Acordou cedo para tomar café. E esse passeio foi organizado para a gente pela Nós Tour, que é a empresa que a gente está fazendo os passeios aqui nos Lençóis Maranhenses. Então, bora lá mostrar tudo para vocês. Mas vamos acordar primeiro, o céu tá estrelado, tá bem lindo, né? Infelizmente a gente não consegue mostrar para vocês, mas tá bem estrelado o céu. Mas a gente volta daqui a pouco, quando tiver mais claro para mostrar para vocês. Também vai ser uma surpresa pra gente, porque tá um breu aqui, a gente não sabe aonde a gente tá, qual lagoa tá aqui próximo. Então pra gente também vai ser uma surpresa, né? Pessoal, e agora estamos aqui tomando nosso café da manhã com esse cenário das dunas aqui dos Lençóis Maranhenses. E essa lagoa incrível atrás da gente. Gente, começar o dia assim é incrível, né? E olha que capricho a mesa que os meninos montaram aqui pra gente. Ficou lindo, gente. Infelizmente, é uma ótima oportunidade para você pedir em casamento. Faz um pedido aí para mim. Só Rio. Ele já falou que a gente não precisa. Eu tô quase pedindo divórcio, né? Eu tô pensando assim. Você já falou que a gente não precisa desses rituais para renovar o nosso amor. Sei, olha essas histórias. Gente, mas essas experiências, elas não são só para casais, tá? A gente fala muito para vocês, é muito romântico, é para casal. Mas se você também for solteiro, se você quiser ter essa experiência, também, tá? Você pode ter. Então a gente fala muito de casal e a gente fica pensando nas pessoas que não são casadas, elas ficam, né? Famílias, amigos, né? Isso. Então vale muito a pena. Infelizmente o tempo hoje não ajudou muito. Choveu a noite inteira, né? Foi uma chuva torrencial a noite toda. Choveu a noite inteira e o sol tá bem tímido. Mas ele pode nascer ainda. Tem umas nuvens grandes aí, que a gente não vai esperar o café da manhã. A gente vai mostrar quando o sol nascer o que sobrou do café da manhã, né? Quando ele aparecer ali no céu. A gente ainda tem um dia longo pela frente aí, que a gente tá fazendo um passeio organizado aí pela Nós Tour, que é um combo completo. Então a gente vai combinar o nascer do sol, o circuito Lagoa Azul e o circuito Lagoa Bonita. E vai ter o pôr do sol também, né? E o pôr do sol, tudo no mesmo dia. Então esse passeio vai ser incrível, gente. E fazendo as contas, compensa você fechar o pacote café da manhã e o tour dia todo, né? Que você já aproveita o dia inteiro. E é um passeio privativo, né? Bora lá curtir bastante esse dia por aqui nos Lençóis Maranhenses. A gente tava com muita saudade daqui. Bora, vem com a gente. Foi maravilhosa a sensação de sermos os primeiros a chegar na Lagoa Azul. E aí, pessoal, agora a gente está aqui no circuito Lagoa Azul,
que é formado por várias lagoas, tá, gente? Então, as lagoas mudam o tempo inteiro aqui, então cada vez que a gente vem para cá, é uma paisagem diferente. Essa aqui que a gente está gravando agora é a Lagoa do Oeste, que fica bem ao lado da Lagoa Azul, que é a mais famosa. Essa não muda mesmo porque é o local que as jardineiras chegam aqui na área do parque, é onde elas estacionam, né? Então, a Lagoa Azul é a lagoa mais próxima ali de onde as jardineiras param os carros. E como vai funcionar o passeio? A jardineira vai estacionar e você vai explorar a região. Então, não fica na primeira lagoa, ele vai parar próximo da Lagoa Azul, mas você anda para conhecer as outras lagoas. Por exemplo, agora essa Lagoa do Oeste que a gente está, é só caminhar um pouquinho. E, gente, e você vai vendo lagoas paradisíacas, vazias, menores. É muito gostoso para você descansar, relaxar. Só fique atento, tá, pessoal? Porque aqui as lagoas você não tem aquele nível de profundidade. Então, de repente, você já está no fundo. Às vezes você vai lá, desce a duna correndo, pula dentro da lagoa e não sabe a profundidade. Se você não sabe nadar, não vai ter guarda-vidas aqui, tá? Então, tome cuidado, entre com cautela, explore primeiro a região antes de entrar na água com tudo. E é maravilhoso aqui. Outra coisa que a gente vai prevenindo vocês. Veio para os Lençóis Maranhenses, veio para a região dos Lençóis, vai no banheiro, se prepara bem, porque aqui não tem estrutura, tá? Não tem sanitário, então não tem como. Isso, e aqui também venha com protetor solar, com camisa UV, então para você curtir bastante aqui, que faz bastante sol e é isso que a gente espera, né? E aqui não tem nenhuma área coberta, nada, então realmente não tem sombra aqui. Então é sol direto a pino o tempo inteiro, tem que vir preparado mesmo para enfrentar o calor aqui, que realmente Maranhão é um estado bem quente. Mas aí estão as lagoas para a gente se refrescar nelas, são deliciosas. E antes que vocês perguntem a temperatura tá ótima, gente, super agradável. Então o banho é delicioso aqui nas lagoas. Então bora parar de falar e mostrar um pouquinho mais das lagoas aqui dos Lençóis Maranhenses para vocês. E lembrando, né, que a gente fez o passeio combinado, então a gente está fazendo esse passeio da Lagoa Azul combinado com o café da manhã. Então a gente está curtindo as lagoas desertas, gente. Não tem ninguém, absolutamente ninguém aqui. O pessoal começa a chegar por volta de 9 horas da manhã. Então o nosso café da manhã terminou por volta das 6 horas da manhã, né? É umas 6h30, né? 6h30. Aí a gente tem todo esse tempo para curtir as lagoas e logo cedo, por volta das 7 horas, já tá quente, então já dá para tomar banho de lagoa. Então realmente se aproveita bastante o passeio aí. Então a gente está terminando aqui a nossa parte na Lagoa Azul, no circuito Lagoa Azul. E agora a gente vai para o almoço, que é numa comunidade próxima aqui dentro do parque. Então a gente vai almoçar, descansar um pouquinho e depois continuamos o passeio para o circuito Lagoa Bonita. Então bora, vem com a gente, tem muita coisa para mostrar para vocês hoje. Pessoal, e uma coisa que sempre nos perguntam, né, quando a gente fala de Lençóis Maranhenses, é qual a melhor época. Mas na verdade, você pode visitar os Lençóis Maranhenses em qualquer época do ano, só que em cada época do ano a paisagem muda, então são experiências diferentes. Então aqui no Maranhão, o primeiro semestre é o período de chuvas, então é quando chove mais, de janeiro até junho. Então esses meses são os meses mais chuvosos e no segundo semestre, de julho até dezembro, é quando chove menos. Então é quando tem a maior probabilidade de você encontrar aqui a paisagem com bastante sol.
Mas, além disso, tem também o fator das chuvas, né? Então, as chuvas, como acontecem no primeiro semestre, então se você viajar no começo do ano, provavelmente, talvez você não encontre as lagoas tão cheias. Então, elas vão enchendo no decorrer do ano, e aí o auge da beleza dos Lençóis Maranhenses é realmente a partir de junho, que aí as lagoas estão cheias e seguem cheias até setembro, até meados de setembro aí. Então, é o período que você consegue aí combinar o melhor dessas duas estações. Lagoas cheias e também um período com menos chuvas. Mas olha, o sol até desapareceu para eu falar. Caso você não consiga vir aqui nos Lençóis Maranhenses nesses meses, né, que também não dá para restringir um lugar tão bonito, né, um paraíso natural tão incrível, só há 3 meses do ano, né? Então, caso você não consiga vir nesses 3 meses, também tem outros períodos que você pode visitar e viver outras experiências. Então, aqui tem flutuação, tem o passeio de voadeira, né, pelo Rio Preguiças, que é imperdível, e esse aí você pode fazer em qualquer época do ano. Tem o passeio também de quadriciclo, então tem outras experiências que você pode viver. Tem até praia aqui nos Lençóis Maranhenses, não é só a praia aqui das Lagoas, mas tem praia de mar também lá em Atins. Então, Atins também é uma opção, caso você venha aí fora da temporada. Atins tem praia, tem outros atrativos, também é muito conhecida pelo kitesurf. Então, assim, tem várias opções, assim, não se restrinja, não fique só nesse pensamento que você só vai vir nos Lençóis Maranhenses de junho a setembro, porque em outros meses você consegue também fazer outras atividades por aqui e também você encontra melhores preços, né? Porque você imagina, se todo mundo resolver vir de junho a setembro, o lugar fica muito mais cheio e muito mais caro. Então, se você fugir um pouco aí desse pensamento, você consegue encontrar melhores preços por aqui. E se você gostou da nossa viagem dos Lençóis Maranhenses, comenta aí qual foi o passeio que você mais curtiu. Tava com saudades de gravar. Até o próximo vídeo.